Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Religião dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 3, chamado Tentação e Remédio. Vamos conversar aí um pouquinho sobre o que é tentação e o que é remédio para a tentação ou as tentações que todos nós passamos, né? Primeiramente, todos nós temos, né, aquele momento de tentação, maior ou menor. O significado do termo é uma disposição para a prática de coisas censuráveis, desde as mais simples até as mais complexas no sentido de consequências mais graves. Na Bíblia, em termos bíblicos, esse termo aparece diversas vezes. E aí nós apuramos duas palavras no grego, que estão uma 20 vezes, a outra 30 vezes na Bíblia. Então, ela é repetida muitíssimas vezes, né? Uma é a peiramos e a outra peirazo. Não tenho muita certeza das pronúncias. Quem tiver aí formação em grego, se achar que a minha pronúncia está indevida, releve. Todas duas significam prova, teste, ser colocado em teste, em verificação. Então esse é o sentido que ela está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa palavrinha que acompanha tantas passagens bíblicas vem nos falar de provas. Há uma frase bastante interessante do Chico Xavier, nosso querido Chico, em que é atribuída essa frase a ele, em que ele diz: tentação é você estar correndo de um cachorro muito grande, mas com uma vontade imensa de ser alcançado. É aquilo que eu tô correndo, não quero, mas lá dentro de mim, na verdade, eu tô morrendo de vontade de fazer aquilo ou de que aquela situação aconteça, né? Como uma criança diante de um doce, e aí por algum motivo ela não pode comer do doce, e ela fica ali, não posso comer, mas eu tô doida para comer. Ou quando a gente vai fazer um exame que requer uma dieta alimentar, ou a gente entra em alguma restrição por algum motivo, que aí não pode comer determinados alimentos, ou não pode comer nada, aí que a gente quer comer de todo jeito, né? Aí que a fome vem que vem, numa vontade, num tamanho muito maior do que seria normal se a gente não tivesse com aquele impedimento, né? A tentação é essa vontade, essa disposição de ânimo para fazer algo que eu acho que não deveria fazer, mas que eu tenho vontade de fazer, né? Eu tenho um apreço naquilo ali. Emmanuel começa esse capítulo 3 com uma analogia bem interessante, né? Ele diz, logo no primeiro parágrafo do capítulo, que qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. Lá na árvore, que hoje é o que a gente enxerga, né? O tronco, os galhos, as folhas, os frutos, é o que a gente enxerga, mas ela está se equilibrando naquelas raízes, que são a parte mais antiga dela, é o que está ali no interior dela. Se a gente fosse comparar em termos psicológicos, é lá o inconsciente dela,
né? O nosso inconsciente, a nossa parte mais primitiva, mais interna, é o que está lá nas nossas raízes. Então a gente fica hoje, nessa encarnação, nesse momento atual dessa encarnação, com o nosso coração, que é o que impulsiona a vida, né, o que bombeia a nossa vida no presente. Eu estou aqui vivendo o dia de hoje, eu estou com uma série de desejos, de pensamentos, de decisões, de escolhas. Tudo eu estou fazendo hoje. A gente só consegue existir no hoje. Mas eu estou respirando os impulsos do passado. O ar é aquilo que faz com que o coração funcione, né? A gente precisa do oxigênio, dos componentes todos que vêm na nossa respiração para que esse coração possa estar bombeando essa vida dentro de mim. Então, tudo que eu passo hoje tem suas raízes, suas origens e sua impregnação no meu passado. Tanto o meu passado de agora, dessa vida mesmo, né, da semana passada, do ano passado, do início dessa minha encarnação, como também de vidas passadas, de períodos que estivemos na espiritualidade antes de chegarmos a essa encarnação que estamos aqui. Isso tudo forma um conjunto que influencia os nossos pensamentos. Ele traz uma tônica, esse conjunto traz uma tônica para tudo que eu penso, tudo que eu sinto e, consequentemente, para tudo que eu faço nessa vida. Então, eu preciso trazer esse equilíbrio entre o que eu fui, o que eu fiz, o que eu pensei e o que eu me propus a ser, a fazer, a pensar de forma renovada nessa oportunidade encarnatória, né? Para isso que eu vim aqui. Esse texto de hoje, Emmanuel está respondendo, ou comentando, melhor dizendo, a questão 712 do Livro dos Espíritos. Isso aconteceu na reunião pública de 12 de janeiro de 1959, que o Chico participou. A questão 712, Kardec pergunta com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais. Traduzindo, por que Deus fez a gente gostar do que é da matéria? Por que a gente tem essa tentação, que é essa corrida desse cachorro bravo, mas que a gente está doido para ser pego por ele? Por que Deus incutiu em nós essa vontade? Seria mais prático, né? Mais fácil para nós, né? Do ponto de vista restrito ali, olhando muito curtinhamente a nossa trajetória. Deus tudo pode, ele poderia simplesmente extirpar essa vontade em nós, esse desejo de apego, de busca de prazer e encontro de prazer em coisas materiais. E os espíritos respondem que ele assim faz para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. Nessa pequena resposta, e essa pergunta se divide em duas, tem a 712A, que a gente já vai comentar, mas nesse inicinho em que ele fala de cumprir a sua missão. Aí a gente vai lá na pergunta 132, em que Kardec perguntou qual a função da encarnação. Por que a gente encarna?
Se somos espíritos, seres espirituais, por que a gente vem para cá? Para esse mundo da matéria? Por que eu preciso passar por isso aqui? E aí a resposta é de que Deus impõe a encarnação, ou seja, ele determina que todos nós precisamos passar pelo processo encarnatório, todos sem exceção, para que nós cheguemos até a perfeição. Lembram lá de Jesus quando ele diz: sede perfeitos. A maneira de sermos perfeitos é caminhando pelas jornadas encarnatórias, sucessivamente, para a gente ir melhorando. Então, para adquirirmos essa perfeição, continua nessa pergunta 132, a resposta. Nós precisamos passar pelas vicissitudes da experiência física. Vicissitudes são as diferentes experiências, a alternância de conhecimentos e de vivências que vai nos levando à evolução intelecto e moral. Uma hora vem o homem, outra hora vem a mulher, numa vem o rico, na outra vem o pobre, numa eu tô com saúde, na outra nem tanto, e assim eu vou, né? Numa eu venho desenvolver habilidades manuais, por exemplo, na outra eu venho desenvolver artes, na outra eu venho desenvolver questões mais abstratas, enfim, são as passagens pela vida, né? Sempre objetivando tratar os meus comportamentos morais, vaidade, orgulho, altruísmo, fraternidade. Eu vou passando nessas várias caminhadas da minha jornada de espírito imortal, que é uma jornada só. Eu vou adquirindo esses conhecimentos. Esse é um dos objetivos da encarnação. Mas tem mais um, que os espíritos assinalam na sequência dessa resposta, que nós estamos aqui para cumprirmos a nossa função, a nossa missão, a nossa tarefa. A gente pode usar aí várias palavras sinônimas, mas é a nossa tarefa de co-criadores no universo. Todos nós estamos destinados a construir junto com Deus o universo, né? Claro, cada espírito no seu âmbito de atuação. Quanto menos evoluído, menor o seu âmbito de atuação. Quanto mais evoluído, maior o seu âmbito. Jesus é um espírito crístico. Então, o âmbito de cocriação dele é o planeta Terra inteiro. Nós também vamos chegar lá. Então, a gente passa pelas tentações, voltando à pergunta 712, para nos instigar a ter esse caráter criativo, a termos essa atuação criativa e a passarmos por essas vicissitudes, para que a gente não ficasse indiferente, passarmos pela experiência carnal sem nos ligarmos a nada, sem termos interesse por nada. Então, daí ele tem incutido esse interesse, mas também, contudo, para provar, para que a gente, resistindo ao excesso, resistindo à tentação, à vontade de abusarmos dessa relação, abusarmos desse gozo, desse prazer, nós nos disciplinemos, nós aprendamos através da razão a não ficarmos apegados ao excesso, né? Eu posso, em termos alimentares, comer de quase tudo, né? Algumas coisas podem fazer mal para mim, não fazer mal para o outro, mas se eu vou lá e eu como em excesso, vai me prejudicar. Se eu faço uma atividade física que é boa para
para o meu corpo físico. Mas se eu vou lá e faço em excesso, eu desgasto o meu corpo físico, eu me faço um mal, né? Assim com as emoções também. Se eu busco em excesso, em desespero, em desalinho, por um momento de felicidade, de êxtase, de alteração de consciência, eu estou me destruindo. Se eu me entrego a um desânimo, a um marasmo, a uma inércia, eu também estou me prejudicando. Então, a tentação para um lado ou para o outro, ela é para que a gente resista, a gente acha aí o ponto de equilíbrio, de saúde, de progresso mesmo, moral e intelectual. Kardec continua nos explicando que essa tentação, essa vontade, esse apego, esse prazer, ele não tem sua origem nos objetos, ou nas pessoas, ou nas situações externas. Porque às vezes a gente faz aí um mecanismozinho chamado projeção, mecanismo psicológico, que a gente projeta no outro, né? Ah, mas foi ele ou ela que me tentou. Ah, eu estava determinada a fazer minha dieta, mas aí a pessoa que cozinha aqui em casa fez aquela macarronada cheia de molho, todo gorduroso, que eu adoro, não resisti. A culpa é dela. A gente delega para o outro, a gente empurra para o outro, né? Ou se não tivesse tal objeto, se não tivesse tal contexto social na minha vida, ao meu alcance, eu não teria sucumbido. Isso é uma mentira, isso é uma desculpa deslavada que a gente se dá. E o pior é que muitas vezes a gente acredita nas mentiras que a gente fala pra gente, né? Tem até aquela musiquinha, pior mentira é aquela que a gente fala pra gente mesmo, né? Quando a gente tá se enganando. A tentação, ela tem a sua origem na trama dos nossos pensamentos. Emmanuel usa o termo trama de sombras que estão nos nossos, no emaranhado, no enevoado dos nossos pensamentos. A gente tem lá essa vontade de que esse cachorro grande nos pegue, como diz Chico Xavier, tá lá no embolado das nossas sombras psicológicas, do nosso eu, não só dessa personalidade encarnada aqui agora, mas do que eu trago da minha história de outros tempos. Isso está tudo lá embolorado, tudo lá enroladinho, né? E a gente muitas vezes se deixa levar por essas sombras, por esses emaranhados que nós trazemos, na verdade, para superá-los, não é para negá-los, não é para fingir que eles não existem. Fingir que um comportamento, fingir para nós mesmos que um comportamento nosso não existe, é igual varrer a casa e colocar toda a poeira debaixo do tapete da sala. Primeiro dia você varre, põe lá embaixo. Segundo dia você varre, põe lá embaixo. Dali a pouco, aquela sujeira não vai desaparecer, porque não existe um portal mágico debaixo do seu tapete. Você pode até levantar o seu tapete quando acabar o vídeo aqui e dar uma olhada, ver se tem um buraco negro ali. Não tem. A poeira não vai sair dali. Pelo contrário, ela vai continuar crescendo, ela vai atrair bactérias, germes, enfim, tudo que a poeira, a sujeira traz, e isso vai fatalmente se espalhar uma hora pela tua casa, né? Vai ser uma fonte de contaminação na sua casa. Então, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas.
Quando a gente fala lá no outro estudo, no Momentos de Saúde, a gente fala muito da harmonização do nosso mundo interno para nós atingirmos a saúde, para nós atingirmos o equilíbrio. Então, as nossas tentações não são para a gente fingir que não existe, são para a gente aprender a conversar com elas, aprender a tratá-las, a direcioná-las para um lugar adequado para mim e para o outro, né? Para os meus semelhantes. Mas esse conjunto de ideias, de emaranhados que são meus, não são do outro, são meus, que estão lá emboladinhos na minha mente, no meu sentimento, eles podem ser potencializados pela influência dos nossos irmãos desencarnados, né? Tanto os bons pensamentos quanto os maus pensamentos. Emmanuel nos traz nesse capítulo a menção de que uma pequena ideia infeliz pode se tornar, nos liames de influenciação negativa, quadros enormes. Muitas vezes a gente começa uma coisa comum, uma intercalação, por exemplo. Vivemos tempos tão agressivos em sociedade, em que disputa-se tanto quem é o dono da verdade, né? As redes sociais que podem ser usadas para o bem de uma forma tão boa, mas também sem saber ser usada. Às vezes a gente faz um uso tão ruim dela, né? E aí duas pessoas com ideias diferentes sobre um aspecto, de repente perdem o equilíbrio e começam a se irritar. No que eu perco o meu equilíbrio, eu baixo o meu padrão vibratório, eu entro na vibração da raiva, da irritação, eu me conecto por sintonia, por semelhança a essa faixa mental de irritação, de ódio, de raiva que circula por todo o orbe terrestre. Então eu me coloquei ali na mesma sintonia de todos os encarnados e desencarnados que se encontram nessa mesma faixa de desequilíbrio. E aí o que acontece? Eu me conecto junto a irmãos que também estão com raiva, que também se sentem bem em estarem naquela faixa de vibração. Eu chamo eles para dentro da minha casa mental. Eu os trago, né? E aí, essa união, né? Essa conexão minha com eles faz com que eu, que já estava irritada, fique mais irritada ainda, mais brava ainda. E quantas vezes a gente já falou ou ouviu alguém falar: caramba, perdi a noção naquele momento de discussão. De repente não sabia nem o que eu estava falando mais. Por quê? Porque já não estava mais sozinho. Porque colocou em ação uma série de pensamentos e de sentimentos de irritabilidade que tem em si, mas que está potencializado com a vibração semelhante de outros irmãos. Então, isso é considerado uma obsessão? Sim, no sentido de que eu estou ligada ali a irmãos desencarnados que estão me causando sentimentos ruins, sensações ruins, sugando a minha energia, né? E como a gente fica cansado depois de uma violência, né? Uma agressividade, dá um cansaço depois, né? Porque a gente jogou a nossa energia fora e teve a nossa energia muitas vezes puxada aí por essas sintonias que a gente escolheu ter. Mas está lá em
O Livro dos Médiuns de Kardec. Mas eu posso culpar a tentação de eu ter falado, ou de eu ter agido, de eu ter me comportado de determinada maneira a esse espíritozinho que colou em mim? Eu posso dizer, em linguagem bastante popular, né? A culpa foi do encosto que grudou em mim? Claro que não. Fui eu que escolhi, fui eu que escancarei a porta da minha casa mental para a atuação dele. Fui eu que decidi não resistir à tentação, e a gente sabe que tem tentações que são muito difíceis. Uma pessoa ali o tempo inteiro te espetando, é difícil manter o equilíbrio. Nesse exemplo da irritabilidade que a gente está usando, mas a gente pode usar essa mesma analogia para todas as tentações da vida, né? Que não só a irritabilidade é uma tentação. Mas fui eu que acabei cedendo. Quem abre a porta para essa conexão, essa acoplagem espiritual, sempre sou eu. Assim se dá também com os nossos benfeitores, porque a assistência da espiritualidade superior é sempre, como já diz o nome dela, superior. É sempre maior, é sempre numa proporção necessária e suficiente para nos trazer o equilíbrio. Mas se eu não abro a porta da minha casa mental ao meu mentor, que está aqui do ladinho, orientando, que está aqui tentando me energizar positivamente, para eu passar por essa prova, para eu passar por esse teste, se eu não me conecto a ele, a ação dele de ajuda para mim fica reduzida. É como você ter a sua casa pegando fogo, o bombeiro está ali na porta dizendo: tô com todo o aparato aqui para apagar o incêndio, só preciso que você gire a maçaneta para eu entrar. E você diz: não vou fazer isso, né? Então a gente atrapalha muitas das vezes a atuação dos bons espíritos que querem nos ajudar. E eles fazem de um tudo para nos socorrer, né? Eles não só nos intuem diretamente, como eles se utilizam das pessoas à nossa volta para nos falar, de repente, uma palavra necessária. Eles sutilmente nos conduzem até uma página de um livro que a gente abre, mas aí lê, mas não lê, né? Acha que aquela página que foi aberta é para o outro, né? Evangelho no Lar. Abre o texto, fica cada um da casa dizendo: esse texto é para ele. Essa mensagem aí, ó, direto para ela. Não, é para mim. É sempre para mim, né? Qual parte desse sinal, desse sutil olá que a espiritualidade superior está me dando, que é que cabe a mim? Né? E aí a gente já entra no remédio para a tentação. O título é Tentação e Remédio. Qual o remédio? Como é que eu faço para sair desse círculo vicioso, muitas vezes, em que eu acabo caindo de novo e de novo, né? Quantas vezes a gente tenta ser diferente e não consegue sair essa trama aí do nosso ser, né? Emmanuel vai nos trazer duas coisas que, na verdade, é um grande remédio. O cultivo da bondade incessante. Não é só de vez em quando. Não é nos 15 minutos em que eu estou fazendo Evangelho no Lar. Não é no momento em que eu estou sentadinho assistindo uma palestra ou um curso. Ou que eu estou ali conversando agradavelmente com alguém que me é agradável. É o cultivo da bondade incessante e o trabalho para a felicidade dos semelhantes.
Emmanuel nos traz como o antídoto às tentações, o trabalho, para a felicidade do outro. Kardec nos traz, lá no livro dos médiuns, ele pergunta como é que eu faço para fugir, para escapar a essa tentação. Ele não usa a palavra tentação, ele usa a influenciação dos maus espíritos, dos espíritos que querem me desencaminhar, porque eles estão desencaminhados. Não é porque eles são maus, seres diferentes de mim. Não. É igual a gente, quando tá a fim de fazer alguma coisa, a gente sabe para qual amigo ligar e dizer, vamos. Porque você sabe aquele que vai dizer isso? Topo, vamos lá. Né? Então, como é que eu faço para me afastar dos maus? E a resposta dos espíritos a Kardec é simples, clara, aproximando-se dos bons. Como é que eu me aproximo dos bons? Pelo mesmo processo de sintonia. Os bons estão lá em cima, a vibração deles está lá em cima, estão trabalhando no bem, estão atuando no bem. Então, para eu estar junto deles, basta que eu me destine a estar no trabalho do bem. Naturalmente, de forma fluida, leve e certeira, eu vou estar acompanhada deles. Não porque eles sejam um clubinho à parte, segregado, que só ficam entre eles. Não, ao contrário. Né? O clubinho que segrega é o da tentação, né? Que te põe ali uns antolhos para você não enxergar a realidade das coisas. Mas os benfeitores, eles estão incessantemente trabalhando pelo bem coletivo. Né? Nós estamos assistidos a todo o tempo pelos espíritos responsáveis por essa nossa encarnação, por almas, por espíritos com os quais nós já adquirimos afinidades em outros tempos. No entanto, é preciso que a gente permita, que a gente se sintonize com eles. Então, para sair das tentações, para sair das más influenciações, tanto dos desencarnados quanto de outros encarnados, que às vezes a gente precisa rever que tipo de assuntos a gente está gostando de cultivar, né? Que tipo de comentários a gente tem prazer de fazer. São construtivos? São úteis? Eu verifiquei se são verdadeiros, né? Aquelas 3 peneiras socráticas. Ou eu estou gostando de cultivar a maledicência, o pessimismo, a ideia de que está tudo perdido nesse mundo, né? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Qual cachorro grande que eu estou querendo que me pegue? Não seria melhor eu escolher estar entre os bons? Porque a felicidade está entre eles, né? Os bons espíritos são felizes, felizes pra caramba, né? E nós estamos nesse caminho de aprendizado da felicidade. Então, que nós nos permitamos tomar esse remédio diariamente, do cultivo da bondade, do cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Quando surgir uma situação individual ou coletiva e que vier a tentação do primeiro pensamento ruim, degradante, que a gente fale, opa, não, peraí, não é essa companhia que eu quero ter, não é essa vibração interna que eu quero manter. Como é que eu faço para, nesse problema, nessa situação que eu estou vivenciando ou que eu estou observando, como é que eu faço para me acompanhar dos bons espíritos? É uma questão de escolha, é uma questão de buscarmos em nós, porque já temos, nós já temos condições de fazer essa escolha.
Deus não nos coloca uma prova que nós não temos como passar. Tá lá no livro dos Espíritos também. Se a gente está enfrentando uma tentação, uma situação difícil de atravessar, é porque Deus, que nos conhece melhor que nós mesmos, sabe que nós temos condição de sairmos vitoriosos delas. Com essas reflexões, eu deixo vocês por hoje e nós voltamos no próximo vídeo, no capítulo 4. Vamos falar de memória além túmulo. Aguardo vocês e que estejamos todos bem acompanhados de bons pensamentos e de bons amigos espirituais. Um abraço a todos e até a próxima.